Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Trindade, do canal Trindade Invest e também no Instagram Trindade Invest. Eu vim aqui hoje para mais uma aula do módulo de investimentos do curso Mais Grana. Hoje iremos aprender a como analisar um FII. Bom, vamos já para o passo a passo. A primeira coisa que eu acho muito essencial que você analise em um FII é a gestão dele. A gestão do FII funciona basicamente como? Basicamente, quando você investe em um fundo imobiliário, vamos explicar aqui novamente, da primeira aula lá de o que são FIIs, vamos explicar aqui novamente. O investidor, no caso você, pessoa física, investe no fundo imobiliário. Este fundo imobiliário é gerido por um gestor ou por uma empresa de gestão de fundos imobiliários, de fundos de investimento e etc. Então ele pega esse dinheiro, então agora eu sou o gestor e invisto em alguns fundos imobiliários. Agora, como você vai saber se eu estou fazendo uma boa gestão? Se aquele fundo imobiliário tem muitos cotistas e aquela gestão é famosa, como Vinci, XP e Hectare, são três boas gestoras que eu acabei de citar para você, esse fundo ele vai reinvestir em novos imóveis. Ele vai comprar novos imóveis, novas propriedades, novos terrenos, novas casas e etc. Vai aumentar os contratos, vai deixar os contratos mais longos, indexados a índices de inflação, por exemplo, também é uma boa credibilidade dada à gestão. Quando a pessoa confia no gestor, tem muitos cotistas daquele fundo e ele normalmente continua sempre subindo. Esse é um caso também do Iridium. O Iridium tem uma excelente gestão, então mesmo ele estando caro, as pessoas consideram que ele seja um bom fundo por causa da gestão dele. A gestão da Iridium, então, é muito bem falada por conta da sua gestão, de fazer boas emissões, novas aquisições, uma boa diversificação e etc. Então, vamos além da gestão. O que você deve analisar? Dividend yield. Dividend yield, normalmente, acima de 5%, já é um dividend yield bom. Abaixo de 5%, já aconselho você retomar os seus cuidados e olhar para outros FIIs. Pode ser que seja um bom FII, só que ele é seguro demais, então essa rentabilidade vai diminuir muito. Não tanto quanto se você investir num FII que não é seguríssimo, por exemplo, mas que é um FII seguro. Ele é um FII seguro e paga bons dividendos. Você consegue sim encontrar essas oportunidades. Então, temos ali o dividend yield acima de 5%, que eu acho que é aconselhável, é um mínimo de dividendos para se ter. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que é o valor patrimonial daquele fundo dividido pelo número de cotas, ou seja, lá vai dar um número. Se ele estiver acima de 1, normalmente esse FII é considerado caro. Abaixo de 1, esse FII é considerado barato já. Então, quando esse FII é considerado barato, é um bom momento de aporte, um bom momento de compra. Mas você tem que descobrir o porquê aquele FII está barato, o porquê que está caindo o preço da sua cota e não o seu valor. Então, você tem que descobrir se aquele FII continua com o mesmo valor, com as mesmas características, com os mesmos fundamentos aos quais você analisou anteriormente. Então, após ter descoberto isso, você vai olhar para as propriedades daquele FII. Se é uma propriedade que está bem localizada, que já é uma próxima característica a você se analisar. Ou seja, se aquela propriedade está bem localizada, se eles têm mais de um imóvel, ou seja, o FII tem que ter mais de um imóvel, tem que estar em mais de um estado, e ele tem que ter mais de um inquilino também. Ou seja, ele tem que ter um galpão logístico, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um galpão logístico em São Paulo e um galpão logístico em Manaus. São exemplos. Ele deve estar diversificado entre estados que sejam bons centros logísticos e que de lá saia para todo o país ou que leve para mais perto daqueles estados. Ou seja, ele está bem localizado, ele está distribuído geograficamente falando, ou seja, ele tem mais de um imóvel também e ele tem mais de um inquilino, ou seja, aqui no sul eu alugo para a Magazine Luiza, em São Paulo eu alugo para Via Varejo, ou seja, para Casas Bahia, para Casas Bahia. E em Manaus eu alugo para a Van, vamos dizer assim. Então, para cada estado, já está distribuído geograficamente, tem mais de um imóvel, porque tem um imóvel em cada estado, e tem mais de um inquilino. Ou seja, são bons fundos. Ou seja, você deve buscar por aqueles fundos que estejam localizados em mais de um estado, que tenham mais de um imóvel e que tenha mais de um inquilino também. Nunca compre fundos monoinquilino, monoimóvel e monogeográfico, ou seja, monoestado. Ele está só em um lugar, ele tem só aquele imóvel, ele tem só um inquilino. Se aquele inquilino sai daquele lugar, você perde toda a sua renda que vem do fundo. Ou seja, o fundo não vai poder mais distribuir aluguel para você porque o cotista saiu. Porque o locatário saiu, no caso. Então você, cotista, fica sem os aluguéis, ou seja, não compensa. Mas você deve passar para o próximo passo agora, que é olhar os contratos de aluguéis daqueles fundos. Os contratos de aluguéis, eles devem ser maiores que 2 anos.
Maiores que 2 anos são FIIs legais, ou seja, você tem 2 anos de segurança, de garantia que aquele locatário vai estar pagando aluguel para o FII, e o FII vai te pagar aqueles dividendos que são provindos dos aluguéis recebidos pelos locatários do fundo imobiliário. Ou seja, você tem 2 anos de segurança. Mas os FIIs também é muito interessante que eles estejam com os contratos indexados à inflação, IPCA, também indexado a CDI, que o CDI é indexado a Selic, e a Selic normalmente tende a acompanhar a inflação também. Ou seja, indexado a IPCA, indexado a CDI, indexado a IGPM também é muito bom, que também é um outro índice de inflação. Então é muito bom que você analise os contratos desses fundos também. Então, basicamente, gestão, localização geográfica, os inquilinos e os imóveis. Analise muito bem esses 4 fatores e depois parta para os contratos. Então, é basicamente isso. PVP também é muito interessante de você sempre olhar para o PVP. Se ele estiver acima de 1, tenta dar uma olhada em outro FII, porque talvez não esteja um bom momento de compra daquele FII que está acima de 1. Fundos de papel costumam ter até 1.01 é considerável barato até 1.01, mas acima disso já é considerado caro. Porque os fundos de papel, eles costumam ser ali um pouco mais caros normalmente que os fundos de tijolos, que são os que eu falei aqui para vocês. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Aguarde as nossas próximas aulas aqui do módulo de investimentos do curso Mais Grana. Muito obrigado.